Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Programa Limiar da Esperança, chegando mais uma vez até você, caro radiouvinte, internauta. Na locução, Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, aqui em Goiás, paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia. Vivenciando já as alegrias do mês de junho, mês tão abençoado de Santo Antônio, de São João Batista, de São Pedro e São Paulo, mês do Sagrado Coração de Jesus. Semana que nos prepara para o grande evento de Pentecostes, aquele prometido por Jesus como defensor, o Paráclito, o advogado. Precisamos sempre pedir a sua ajuda. Espírito Santo, vem, ajuda-nos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nos preparemos para ouvir o tema de hoje. O tema do nosso programa de hoje será a Festa do Fogo. Amado radiouvinte, internauta, o próximo domingo nos convida a mergulhar num dos mistérios mais belos e transformadores da nossa fé. Celebraremos a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. 50 dias após a festa da Páscoa, vemos o cumprimento da promessa de Jesus: recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E o sinal escolhido por Deus para manifestar essa presença foi o fogo. Sim, línguas de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos reunidos naquele cenáculo. Conforme lemos em Atos, capítulo 2, versículo 3, apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas por que o fogo? No programa de hoje quero aprofundar nas características que o fogo tem a nos ensinar. A primeira delas, o fogo ilumina. Ele nos ajuda a ver o que está ao nosso redor e dentro de nós. O Espírito Santo é luz que dissipa as trevas do medo, da ignorância e da indecisão. Na escuridão não vemos nada, precisamos de luz. E como fogo, o Espírito Santo nos ilumina. Quantas vezes a vida parece escura, sem direção? Quantas vezes você chegou na igreja sem direção, sem sentido, sem rumo? Mas vem o Espírito Santo como fogo aceso no coração e tudo ganha sentido. Mas o fogo também aquece. Ele nos tira do frio da indiferença, do gelo da apatia e nos devolve o calor do amor, da empatia, da compaixão. Quando o Espírito toca uma alma, ela se torna viva, ardente, apaixonada por Deus e pelos irmãos. No início da igreja, vemos os apóstolos medrosos antes de Pentecostes. Após esse grande evento, vemos o quanto eles ficaram ousados e foram testemunhas por tantos lugares por onde passavam. Ainda das características do fogo, vemos que ele queima o que é inútil. Quantas coisas carregamos que só nos pesam? Ressentimentos, vaidades, orgulho espiritual. O Espírito Santo, como fogo purificador, nos limpa por dentro. Ele é como ouro no cadinho, conforme lemos em Sabedoria, capítulo 3, versículo 6. Esse ouro no cadinho que se purifica no calor intenso. Quanta coisa precisamos que o Espírito Santo queime em mim e em você. Noutros tempos, o lixo era queimado. Tudo aquilo que não prestava era submetido ao fogo.
Hoje sei que já existem leis que proíbem essa prática, mas espiritualmente nos lembra isso. O lixo espiritual precisa ser queimado, e é o Espírito Santo que faz isso em nós. Mas o fogo também gera a explosão. Lembramos a combustão que leva o motor de um veículo a funcionar, e por sua vez o veículo se coloca em movimento. O Espírito Santo faz isso em nós também, ele nos coloca em movimento. Quando os discípulos receberam o Espírito, eles não ficaram fechados no cenáculo. Saíram com ousadia, com coragem, com palavras inflamadas. Aquele grupo antes tímido e medroso, agora falava com autoridade. A igreja nasceu missionária, ardente, ousada. Abre aspas. Pedro, de pé com os 11, levantou a voz e lhes falou com firmeza. Fecha aspas. Atos capítulo 2, versículo 14. E desde então a igreja caminha não pelas suas próprias forças, mas conduzida pelo Espírito. Lembra o último conclave? Muitas foram as apostas, alguns nomes que eram cotados para ser papa. De repente aparece o cardeal Prevost, num país que nunca havia dado um papa para a igreja. O Espírito conduziu os cardeais para que ele pudesse ser hoje como o nosso grande Papa Leão XIV. E assim o Espírito sopra onde quer, renova tudo, fecunda corações, levanta os caídos, fortalece os fracos. Onde o Espírito chega, a liberdade, a vida, a transformação. É preciso pedir mais o Espírito Santo. Mas uma coisa é preciso dizer: quando eu e você pecamos, expulsamos o Espírito Santo da nossa presença. E por isso eu e você corremos esse risco de esfriar na fé. Por isso, sair da situação de pecado é a palavra de ordem. Seja buscando uma boa confissão, seja buscando o sacramento do matrimônio, você que não é casado na igreja, está em jogo a sua salvação. E de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, como nos diz o Evangelho? Hoje mais do que nunca precisamos desse fogo. Fogo que nos tire do comodismo, fogo que nos liberte dos medos, fogo que reacenda em nós a esperança. Se você puder, feche os olhos um instante e vamos encerrar o nosso programa. Faça comigo esta oração. Vem, Espírito Santo, e acende em nós o fogo do teu amor. Purifica o que está sujo, aquece o que está frio, derrete o que está endurecido, ilumina o que está nas trevas. Sopra sobre a tua igreja, dá-nos ousadia para anunciar, sabedoria para discernir, firmeza para caminhar, ternura para amar. Espírito Santo, fogo divino, arde em nós sem jamais se apagar. Inflama nossos corações com o mesmo fervor do Pentecostes e faz de nós sinais vivos da tua presença no mundo. Amém. Amém, e que esse sagrado fogo te acompanhe, amigo radioouvinte, internauta, e que o Espírito Santo reacenda em você a alegria de crer, de amar e de viver com fé. Me despeço de você desejando uma abençoada quinta-feira de adoração. Se puder, vá visitar Jesus no sacrário em alguma capela ou igreja perto de você. Desta amada cidade de Niquelândia, abençoo você e sua família, sua casa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o próximo programa. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.